Matou o filho com golpes de faca no bairro das Indústrias. Washington, colega, bom dia. O que é que a defesa diz sobre esse caso, Washington? É o meu querido colega, amigo, Dr. Luiz Pereira. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Olá, Bruno. Estamos de volta para falar de um assunto que chamou a atenção no último sábado, por ocasião deste episódio triste e lamentável sobre todos os aspectos. Foi no exato momento em que nós terminávamos o Cidade em Ação Especial de sábado, 15 minutos após, e este fato aconteceu por volta das 13h15 lá no bairro das Indústrias. O que nós podemos apurar, inclusive nós vamos fazer essa pergunta ao Dr. Luiz Pereira. O fato foi o seguinte: houve uma discussão entre a vítima e uma criança, a neta da mãe dele. E ele começou, segundo informações que eu vou inclusive confirmar com o advogado, é que ele estava batendo nessa criança. Ela foi reclamar e de repente ele partiu com palavras agressivas para a mãe. E neste exato momento ela perdeu vamos dizer assim, o sentido, e de posse de uma faca, no momento que ele tentou contra ela desferiu um golpe, apenas um golpe, que pegou a altura da clavícula dele, perfurando parte do coração. O que chama a atenção, Bruno, é que no momento em que ela desferiu este golpe no filho, ela partiu para cima do filho, colocou ele no colo e começou desesperada a pedir socorro. E ela dizia: pelo amor de Deus, alguém me socorre aqui, que infelizmente eu cometi um fato lamentável. E ela dizia para ele: meu filho, não morra, pelo amor de Deus, não morra. Esse sangue que está sendo derramado é o meu sangue, pelo amor de Deus. E ele dizia para a mãe: mãe, eu não vou morrer, fique tranquila. E ele disse para ela: mãe, me perdoe por ter tentado agredir a senhora. Ela disse: está perdoada, meu filho, mas eu sou sua mãe. Eu sou sua mãe. Tá certo, mãe, vai dar tudo certo, chame o SAMU. E ele já estava com sintoma de embriaguez e de repente ela não sabia que a gravidade do golpe era fatal. E ele começou a perder forças, e ela gritando, e nos braços da mãe, jorrando sangue sobre os seus ombros, o sangue de um filho que ela gerou. E de repente, a notícia triste: ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu nos braços da mãe. Segundo o que nós apuramos, essa foi a cinemática deste incidente ocorrido, esse homicídio que aconteceu no bairro das Indústrias. Ao vivo, nós vamos conversar com o doutor Luiz Pereira. Foi essa a situação vivenciada por ela, doutor? Inclusive, chocou o depoimento dela a todos, né? Muito bom dia. Bom dia, Washington, bom dia, Bruno, bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem pela afamada TV Arapuã. Pois é trágico, né? Mais um evento trágico na família paraibana. Eu confesso que, assim, eu tenho bastante experiência, mas esse fato me chocou. É como se eu fosse noviço nessa atividade, porque perceber toda essa narrativa dramática me causou uma comoção diferente dos outros casos, sabe? A mãe transtornada, a todo instante dizia: não, eu não queria isso, eu não queria isso. E a gente tem que contornar toda aquela situação e orientá-la a comparecer na delegacia, porque o fato de comparecer à delegacia... Falar a verdade, né? E falar a verdade, prestar seus esclarecimentos ali no calor dos fatos, é muito importante para que a autoridade policial possa aferir a legítima defesa, Bruno. É preciso dizer para aqueles que nos acompanham que o Código Penal estabelece que aquele que repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro, usando moderadamente os meios, e aí foi o que ela fez, não comete crime. Ela usou moderadamente um meio, que é uma faca peixeira, deu apenas um golpe no filho para se defender. Isso é um caso clássico de legítima defesa. Os bancos das universidades usam esse tipo de exemplo para determinar a legítima defesa como excludente de ilicitude. Então, nós apresentamos ela na delegacia, o delegado entendeu que de fato se tratava de uma legítima defesa, que não havia flagrante pelo fato dela ter se apresentado, instaurou o inquérito através de uma portaria, vai distribuir para um delegado que seja responsável da área, e aí na sequência haverá de ser chamadas as pessoas que testemunharam sobre o fato, para que o inquérito siga, e aí
se incline pelo arquivamento ou que ela possa responder a uma ação penal e a gente faça a defesa técnica necessária. Doutor, você é um advogado experiente, policial militar, policial civil. O senhor se deparar com um depoimento desse, o senhor acredita na desagregação familiar? A essência da família acabou, doutor? Porque eu tomei conhecimento, não sei se o senhor me confirma, mas o senhor até se sentiu mal com o depoimento dela, sabendo que uma mãe ter que, para não apanhar, para não sofrer, matar o próprio filho. De fato, há um desarranjo. Nos últimos tempos nós temos visto um desarranjo nas famílias, não só famílias paraibanas, eu acho que pelo mundo inteiro nós temos visto esse desarranjo. Eu ainda acredito na instituição familiar, acredito que é possível viver com amor, com fraternidade, com carinho, no seio da sua família mais próxima, entre a sociedade. Eu acredito muito nisso. Mas de fato é um caso trágico. Eu confesso, eu passei mal, né? Eu tive que ser atendido depois, porque não é fácil. Não é fácil. Eu me coloco como pai, né? Eu me coloco como cidadão. Para aquela família, eu vi netos, eu vi irmãos da vítima, filhos da acusada, também todos abalados naquela situação. É preciso dizer que esse desarranjo familiar, ele é decorrente não desse fato, dessa morte, mas é decorrente de toda uma estrutura. A mãe e o filho beberam juntos no dia anterior, né? Estavam em harmonia, mas existia um uso excessivo do álcool por parte dos dois, né? E ele sempre quando bebia passava a ser agressivo mais com a mãe. Já tentou, a informação que eu tenho da família, que já tentou matá-la em outra oportunidade, já cumpriu pena, tá? Na verdade estava em cumprimento de pena ainda, como um livramento provisório, liberdade ainda, cumprindo pena de um crime de homicídio, né? E um crime inclusive também de lesão corporal, num contexto de violência doméstica. Então, nesses casos, me parece que era um contexto trágico, né? Era um ambiente trágico, movido a embriaguez, violência reiterada, e infelizmente não deu outro. Doutor, muito obrigado pela participação. Obrigado, Bruno. Obrigado, Washington. Então, isso aí, Bruno, você viu uma situação no dia anterior, fato novo, viu? Fato novo que o advogado trouxe. No dia anterior, beberam juntos. Ele teria bebido neste dia, já no sábado, estava bebendo. E também, infelizmente, já era acusado de um homicídio que ele já respondia a esse homicídio. Estava no semiaberto, estava no cumprimento de pena. Agora você vê o que acontece na vida, né? Ou seja, no dia anterior, mãe e filho em harmonia total. No dia seguinte, um no cemitério e o outro prestando depoimento pelo crime que cometeu. Infelizmente é o que nós estamos a acompanhar na vida. Infelizmente nós nos deparamos com fatos lamentáveis como este. Um abraço, Bruno, é com você. Olha, Washington, eu quero te agradecer, abraçar ao meu amigo Dr. Luiz Pereira, Dr. Luiz, que vem a ser um dos mais completos profissionais desse estado da Paraíba, pela sua coragem de enfrentar os temas, pela sua coragem de fazer a defesa na advocacia. É um amigo querido por todos nós, tem uma alegria, já tive inclusive o Luiz fazendo atuação em casos em que precisei dele. Eu quero aqui reforçar o trabalho que faz o Dr. Luiz. E nesse instante, não é você olhar para alguém e dizer, mas você está defendendo aí um caso de uma mãe que matou o filho. Não se trata disso. São situações que devem ser distintas e separadas. Nesse caso aí, era uma mãe que não aguentava mais tanto sofrimento, tanta dor. O filho todo dia chega... Eu digo porque eu sei o que é isso. Você tá na sua casa, tá no seu ambiente de paz e ter um membro da sua família toda hora lá, tirando o seu sossego, tirando a sua paz, tentando te matar, dizendo que vai te ameaçar, fazendo uma tortura psicológica. Isso é muito ruim de verdade. 6h55, doutor Farnésio.